Fala galera, então nessa terceira parte da nossa série, sobre a aplicação das câmeras, em jogos, se valendo ali um pouco da linguagem do cinema, então vamos nos aproximar um pouquinho mais do assunto, literalmente. Nesse terceiro vídeo da série vamos falar dos planos de conversação, a partir do plano médio, aquela aproximação gradual, cada vez maior, até chegarmos aos planos de detalhe, que são aqueles closes mais delimitados, mostrando elementos importantes na narrativa nos jogos, com recursos que passam também pela câmera subjetiva, os jogos em primeira pessoa. E aí, mais para o finalzinho, fiquem aí com uma análise adaptada da evolução das câmeras em jogos. E aí, interessante, na medida em que a gente vai se aproximando dos eventos e dos personagens, isso vai criando uma conexão maior e maior. No plano médio, então a gente está ali como se participando da situação ali, acompanhando o diálogo dos personagens e tal, com a possibilidade inclusive de reparar um pouco mais na performance, no como é que é essa interação, como é que progride o enredo ali, quais as intenções entre os personagens também, então quer dizer, uma coisa orientada um tipo de narrativa um pouco mais estruturada. Em planos assim mais aproximados também, a noção de que você está mais engajado, está mais envolvido na ação, como nessa cena de luta, de uma briga, então parece que você está completamente imerso ali, participante, se não tomar cuidado ele vai ser atingido ali por uma caneca dessas, essa balbúrdia toda que está acontecendo. Uma outra relação também que é interessante destacar é aquela da direção do olhar dos personagens, como aquele eixo invisível. Então isso também ajuda a organizar um pouco as intenções, o como é que a audiência vai se orientar naquele plano, naquela cena. A questão da iluminação, alguns efeitos como o de lente grande angular, que é aquela questão de mostrar aquele espaço de forma com uma maior amplitude, com uma certa distorção que aumente um pouco o lugar, porque a gente enxerga mais do que veria sob uma lente mais aplanada, como a gente viu em alguns outros casos aqui. Então nessa situação do plano médio de conversação, a gente consegue um pouco mais de engajamento ali com o que está acontecendo em cena. E aí, na medida, ainda no plano médio, em que a gente vai fechando mais o enquadramento, é como se fosse ficando mais importante o que o personagem quer comunicar, alguma coisa que ele está fazendo, ou a qualidade do diálogo ali, alguma coisa num evento, uma complicação na história que vai exigir reações mais específicas, então aí com ênfase nessa questão da performance, de novo. Então é o fator ali personagem, as figuras humanas, interagindo, é que vão ser o nosso interesse daí, Portanto, o cenário, embora esteja ali, representado, até por uma questão de coerência com o que possa ter sido apresentado anteriormente, então ele vai estar ali, ainda localizando, ambientando a situação, mas funcionando ali como um suporte, não tendo mais tanta ênfase. Então a gente começou localizando a ação nos ambientes, em planos mais abertos, aí fomos aproximando um pouco mais a câmera da questão dos personagens, até chegar ali ao plano de conversação, uma coisa um pouco mais fechada, delimitada. E se a gente for avançando ainda mais nesse sentido, a gente chega ali ao plano de detalhe, que é quando você vai interagir com algum objeto, tem algum elemento que possa resolver aspectos da condução ali da narrativa, de maneira que você precise ali estabelecer um plano muito mais fechado em algum pormenor. E aí aqui algumas soluções diferentes para isso. Então, às vezes a câmera completamente do alto, que a gente chama de plano cenital, uma vista superior, quase que chapada dos elementos. Então é o tipo de recurso que pode gerar um efeito interessante de leitura, de como é que estão acontecendo as coisas.
o plano de detalhe também, né, às vezes de um aspecto, né, de um objeto, para mostrar justamente, né, uma marca específica, algum elemento ali que seja revelador para a história, né, alguma coisa que de repente vai se quebrar, né, ou que está mudando de estado, né, tipo uma joia, né, que começa a brilhar, né, numa estátua, coisa assim. E finalmente, né, numa terceira situação, a gente tem aquele recurso, né, de contar através do ambiente, né, dos objetos presentes ali, então de identificar, né, sem a presença, né, de personagens, sem a presença humana, através desses outros ingredientes, né, a gente se relaciona com o que possa ter acontecido ali, né, ou que alguém estava ali naquele lugar, né, então ter vestígios ali de uma presença, né, e gerar com isso uma leitura, né, tanto da audiência como os próprios personagens, né, em contato com esses vestígios, né, podem fazer avançar a história também. Na segunda parte do vídeo, uma análise, né, da evolução desse comportamento da câmera, né, como tem sido até os dias atuais. Então aqui a gente, na verdade, está falando daqueles dois papéis fundamentais que as câmeras, né, podem exercer ali numa estrutura, né, de jogabilidade. Então acho que o aspecto mais essencial do funcionamento de câmeras, né, num jogo está ali para atender a questão do gameplay. No caso de câmeras mais abertas, né, mais amplas, onde a gente tenha mais visão periférica, né, ali você está favorecendo o quê? A jogabilidade, no sentido de que o gamer ali, né, interagindo, ele entenda melhor qual é o espaço da cena, que possibilidades, né, que itens ele pode colher, se existe alguma coisa ali que possa oferecer ameaça, né? Então as possibilidades de interação. Em contrapartida, quando a gente fecha mais o ângulo, num plano mais delimitado, mais closado, né? A questão é aumentar ali o nível de precisão de uma ação que precisa ser tomada, né? Em detrimento de uma visualidade ali mais do contexto, né? Então, acho que é possível a gente concluir que o interessante é que exista, né, um controle dinâmico que passe de uma situação para outra, né, onde o jogador tem a liberdade de corrigir sua câmera conforme aquilo que ele precisa fazer. A outra aplicação de uma câmera essencialmente está mais ligada ao aspecto narrativo, mais estético, né? Com foco na história. Então a amplitude, né, um ângulo mais aberto vai passar aquela noção, né, de que o personagem está ali perdido, né, naquela imensidão, de que ele não tem tanta importância, né, aquela coisa de você não se conectar tanto, né, com o bonequinho que está ali na tela. Em contrapartida, num plano mais fechado, né, aquele que a gente chama, né, que é sobre o ombro, a câmera ali nas costas do personagem, né, o over the shoulder. Então é uma situação que vai envolver muito mais conexão, né, com os eventos. Você assume um ponto de vista muito próximo, é como se você estivesse ali ao lado do personagem na cena. Então você fica ali muito mais agarrado, né, pela história. Então esse ângulo mais aproximado vai te gerar aquele efeito de confinamento, né? Fica ali meio claustrofóbico, né? É conectado ao que o personagem possa sofrer, está junto com ele. Uma outra direção, né, que depois de um tempo passou a ser bastante adotada, né, é aquela câmera em primeira pessoa, que seria o que? O plano subjetivo, a gente fala no cinema, né, que quando você é o personagem em cena, então você não vê mais o personagem, né, no máximo ali você vai ter o que? As mãos, uma arma que ele está segurando, né, é quando você assume ali o papel de estar ocupando aquele mundo. Então acho que no sentido da imersão, né, talvez seja o caso que mais satisfatório, né, o que melhor entregue essa experiência. Então, se no plano subjetivo, onde você é o personagem na jogabilidade ali, né, a imersão é total, no ângulo mais afastado, né, numa câmera isométrica, né, em vista superior, ou tabletop, né, quando a gente olha bem de cima ali, é o ambiente, né? É como se nós fôssemos deuses ali manipulando o destino dos personagenzinhos no jogo. Em jogos que evoluíram bastante no decurso do tempo, né? Nessa questão do como se comportam as câmeras, né? Então pegando ali a série Resident Evil, né? Que no começo
tinha ali planos pré-renderizados, né? Então era da parte da direção um controle muito grande, muito maior, né? Sobre o fluxo narrativo. Então a cada movimento, né? Conforme o jogador avançasse ali na fase, a câmera ia se corrigindo, né? Permitia um controle muito maior, né? Da fluência da história e do efeito desejado, né? O que provocar ali. Então, de certa forma, bastante sofisticada as escolhas, né? Nesse sentido, precisavam ser, mas era um ambiente um pouco mais simples também, né? São jogos de uma primeira geração ali desse recurso, né? Da renderização de cenários, né? Com uma navegação mais 3D pelo ambiente. Então, se de uma medida, né, o controle sobre a cinematografia, né, a forma de conduzir o enredo e os efeitos, né, provocados no jogador, né, se o controle era muito grande, a jogabilidade em contrapartida sofria ali um pouco truncada, pela dificuldade, né, do controle em tanque, né, em que você a cada momento tem que mudar a forma de orientar o personagem, o que tornava as situações confusas e ao mesmo tempo muito tensas, né? Então acabava sendo algo que colaborava, né, com a impressão de que você está ali sem saber direito o que fazer e para onde ir, né? Sensação de perigo iminente e de uma certa fragilidade, né, para o personagem em cena. Então o efeito aí no fim das contas, né, era como aquele de você estar assistindo toda a progressão, né, dos eventos de câmeras de segurança, né, de forma ali tentando interagir, né, controlar o que estava acontecendo, mas sem autonomia nenhuma, né? Então o controle de câmeras foi surgir muito depois, né, para jogar isso na mão do jogador. Então uma coisa legal que a gente poderia fazer é analisar uma dessas cenas, dessa versão mais clássica, né, do Resident Evil 2, onde a narrativa ela é construída progressivamente, né, conforme a alternância, né, de plano a plano, que você vai construindo aquela impressão no jogador, né, que vai ficando ali aterrorizado, né, falando o que vai vir. Então, nessa sequência, né, a primeira cena, ela vai dar ali, o personagem ele chega ali numa sala, aí você tem um ângulo, né, convergindo ali para uma janela, em que de repente passa alguma coisa ali atrás, né, já anunciando, falando, mas o que é aquilo? No ângulo seguinte, a gente tem uma correção da câmera que vai para o lado de fora ali daquela mesma sala, né, e aí você vê através da janela o personagem ali, apreensivo, ou seja, você mesmo, né, como se a gente assumisse o ponto de vista dessa criatura que passou ali, né, já espreitando, né, o personagem e tal. No ângulo seguinte, aí a câmera fica bem mais alta, né, mostrando o personagem ali numa condição de total exposição, né, fragilizado naquele ambiente meio esquisito ali, né, já construindo também uma tensão. Daí então o personagem, né, ele vai avançando por aqueles corredores, né, no interior, e aí ele topa com uma esquina sem saber falar, o que vai ter ali quando dobrar aquela direção, né? O que vai acontecer lá. Aí novamente, né, a câmera enquadra uma janela vazia, e aí no chão tem um zumbi decapitado, e logo ali uma janela estilhaçada, né? Então já criando uma conexão, falar, o que isso aqui que eu estou vendo agora tem a ver com o que aconteceu ali atrás, né? Daí então a câmera se corrige para um ângulo bem mais baixo, né, ou seja, bastante intimidador, né, com foco, né, numa poça gotejante ali de sangue, né, e uma outra janela quebrada também, bem ali na bordinha do quadro. Daí então entra aquele recurso, né, que são as CGIs, né, o Cinematic, que é um videozinho, né, animado, mostrando a correção, né, do ponto de vista, né, do personagem, que está ali num plano bem fechado, né, como ele olhando para cima vai avistar finalmente a criatura que é apresentada aí nessa versão do jogo, que são os Lickers, né. Então, da maneira que isso aí vai sendo construído, né, passo a passo, e aí o controle que o jogador tem é o que? É do timing, né, com que velocidade ele faz esse caminho. Então, no final das contas, você está apavorado ali, né, enfim. Então, apesar das limitações gráficas, né, e dos recursos de animação ainda sendo implementados, né, era um jogo que tinha uma habilidade de construir essa sensação do horror, né, com muita consistência. E conforme, né, a evolução da linguagem dos jogos, né, foi acontecendo nesse quesito, né, tanto da navegação pelo ambiente 3D, como do controle da câmera, né,
Então a tendência foi que as coisas assumissem essa direção, né, de irmos nos aproximando do personagem protagonista. Então isso cria, de um lado, né, uma maior margem ali para um controle emocional e da captação, né, da performance, né, inclusive usando recursos, né, de atores com a performance capturada, né, em motion capture e tal. Então isso acaba sendo uma vantagem, né, mas gerando outros desafios no sentido do controle e também da forma de interagir com os sistemas do jogo, né? Muito bacanas os conceitos, né, pessoal? Então espero que vocês tenham curtido essa série aí. A gente deve fazer mais coisas desse tipo, né, falando de outros aspectos aí da técnica, né, envolvendo composição não só de cenários, como personagens, né, e esse universo que liga o cinema, os jogos e a ilustração. Então a gente se vê na próxima. Até logo! Então, para quem gostou aí do conteúdo, queira ver mais coisas desse tipo, tem aquela forcinha, né, compartilhando aí com quem vocês conhecem, aquele likezinho, né, apertar o sininho para acompanhar o canal e tudo aquilo aí que vocês já fazem. Só que agora, né, com essa abordagem um pouquinho diferente aqui com o Tio Vaz. Valeu, galera, um grande abraço e até a próxima.